Olá pessoal, aqui é a professora Michele, dando continuidade às nossas aulas do módulo Biologia 4. Hoje nós vamos aprender um pouco a respeito do sistema urinário do corpo humano. O sistema urinário, ele faz parte de um sistema, de um processo de excreção. As nossas células, elas produzem muitos resíduos que devem ser eliminados pelo organismo. Esses resíduos, eles podem sair através da respiração, pelo ar, no caso o gás carbônico, podem sair pela pele, através do suor, e podem sair através da urina. Então, nós vamos estudar hoje como é o processo da excreção através do sistema urinário. O sistema urinário, ele é composto por alguns órgãos, que são chamados de rins, que são órgãos duplos, tá? O rim, ele tem o formato de um feijão, tá? Além disso, saindo dos rins, nós temos dois canais tubulosos chamados de uréteres, um órgão em formato de bolsa chamado bexiga e a uretra, por onde a urina sairá para o meio externo. A função do sistema urinário é filtrar e eliminar substâncias indesejáveis do nosso organismo. O sistema urinário, ele não difere no homem ou na mulher, apenas pela uretra. Então, no caso, os rins, o tamanho dos rins, o tamanho dos uréteres e da bexiga não vai variar em ambos os sexos, com exceção da uretra, que é um pouco maior no homem do que na mulher. Os rins são os principais órgãos constituintes do sistema urinário e têm o formato de feijão. Medem aproximadamente 10 centímetros e estão localizados na cavidade abdominal. Eles são constituídos por uma camada externa convexa e uma camada interna côncava. Acima dos rins, nós também temos duas glândulas chamadas adrenais. O rim direito, ele é levemente menor e abaixo do rim esquerdo. A sua função é filtrar o sangue e remover as toxinas ou substâncias que estão em excesso no nosso organismo. A parte interna ou côncava dos rins, essa parte ela é constituída pela entrada de vasos e além da inserção do uréter. A veia renal irá trazer sangue venoso e a artéria renal, sangue arterial. A urina, ela é formada aqui nos cálices, tá? E cai dentro da pelve renal e são coletados pelos uréteres. Além disso, as vias urinárias, elas constituem a parte onde a urina irá se deslocar para o meio externo. Então, nós temos dois túbulos musculosos chamados de uréteres, que servem para coletar a urina que é produzida no rim e transportar essa urina até a bexiga. A bexiga é um órgão musculoso que terá a função de armazenar a urina até o momento adequado de liberá-la. E a uretra é um túbulo musculoso que vai conduzir essa urina armazenada na bexiga para o meio externo. Além disso, a uretra, na mulher, ela conduz apenas a urina. Já no homem, ela terá a função de conduzir não só a urina, mas também o esperma. A bexiga é um órgão musculoso, tá? Que vai receber a urina vinda dos uréteres e ela tem a capacidade de armazenar cerca de 200 a 300 ml de urina, mas pode ter a capacidade
de reservar até 800 ml de urina, ou seja, ela tem uma capacidade muito grande de se expandir, dependendo aí, né, da quantidade de urina produzida. A urina, ela se forma nos néfrons através de duas etapas: a filtração e a absorção. Então, nós temos aqui o rim, tá? A urina, ela é formada principalmente, ela vem, né, o sangue, ele vem pelas artérias, pela artéria renal, é produzida aqui nos néfrons. Depois que ela é produzida nos néfrons, ela cai nos ductos, vai para o cálice renal menor, é coletada no cálice renal maior, depois vai para a pelve renal e é coletada pelos uréteres. Dos uréteres, essa urina formada vai até a bexiga e é armazenada. E o sangue que foi filtrado passa para as vênulas, as veias renais. A urina, ela é formada nos néfrons. Cada néfron, que são, se a gente faz um corte no rim, nós vamos encontrar no córtex do rim, né? Nós vamos ter a medula renal e o córtex. Uma parte do néfron se localiza no córtex renal e as alças e os ductos na parte da medula. Então, o néfron são as unidades que irão participar efetivamente da formação, né, da filtração do sangue para a formação da urina. Os néfrons, eles são compostos por duas partes principais. A cápsula glomerular, né? Que seria a cápsula glomerular, e os túbulos renais. O túbulo renal, ele é formado por três partes: o túbulo proximal contorcido, a alça de Henle, que é a alça do néfron, e o túbulo distal. A formação da urina, ela passa por 4 fases principais: a filtração, a reabsorção de substâncias úteis, a eliminação ativa de excretas e a reabsorção de água, para formar no final a urina. Então, como ocorre o processo? O sangue chega através das artérias, as artérias venais, né, e chega até o glomérulo. Quando esse sangue chega até o glomérulo, ele chega com bastante pressão. Por conta da pressão, né, com que esse sangue chega, há a saída de líquido e pequenas moléculas para a cápsula glomerular. Então, aqui eu tenho o glomérulo, que é formado pelas artérias, né, arteríolas renais, e uma cápsula que envolve esse glomérulo. Então, o sangue vem com bastante pressão e, devido à pressão, há uma saída forçada de líquido e pequenas moléculas. Esse líquido, gente, ele é formado principalmente por substâncias, né, livres de proteína. É um líquido livre de proteína, mas formado por água, ureia, glicose, aminoácidos e sais minerais, assemelhando-se muito com o plasma sanguíneo. Esse primeiro líquido é chamado de primeira urina e ainda não está totalmente filtrado. Depois que esse líquido percorre, depois que ele sai dessa cápsula glomerular, que é também chamado de cápsula de Bowman, ele passa para o túbulo proximal. Nessa região irá ocorrer a reabsorção de substâncias úteis, como água, sódio, glicose e aminoácido. Então, recapitulando,
nós temos a entrada do sangue, né, vindo das arteríolas, que vindo com bastante pressão, passa para a cápsula glomerular. Então, se a gente for fazer uma representação aqui, seria basicamente isso, né? O sangue entrando com bastante pressão e aí você tem a saída forçada de líquidos e outras substâncias, que ainda são substâncias úteis. Então, aí você tem a formação da primeira urina. Depois, nós... lembrando que esse filtrado ele é composto por substâncias úteis, tá? Água, glicose, vitaminas, ácidos, aminoácidos e sais minerais, mas também por substâncias tóxicas, como ureia e ácido úrico. Depois, esse filtrado ele passa para os demais tubos. Então, primeiro o tubo proximal, tá? Aí, nesse processo aqui no tubo proximal, haverá a primeira reabsorção, tá, de substâncias úteis, como por exemplo água, sódio, glicose e aminoácido. E aí esse processo da reabsorção aqui na região do túbulo proximal vai determinar bastante qual será a composição final da urina. Em algumas situações, por exemplo, se uma substância tiver em grande quantidade no nosso organismo, por exemplo, excesso de glicose, o excesso de substâncias tóxicas, você vai ter uma maior composição dessas substâncias nesse filtrado, tá? Então, por exemplo, o caso das pessoas portadoras de diabetes, como elas têm bastante açúcar disponível no sangue, então, como eles estão em excesso, esse filtrado vai ser deixado, né, nessa composição aqui, nessa composição inicial. Então, eles não vão ser absorvidos, porque eles estão em excesso, tá? E então, eles precisam ser excretados. Depois que passa do tubo proximal, nós temos o processo de secreção, que ocorre na alça de Henle. Na secreção, na fase de secreção, os excretas indesejáveis que estão aqui nas artérias renais passam para a alça de Henle, né? Que seriam esses excretas? Amônia, ácido úrico, né? E aí depois esse líquido passa para o túbulo proximal. Na parte do túbulo proximal, há novamente a reabsorção, agora desta vez, de água. Então, aquela quantidade de água que é possível de ser reabsorvida, é reabsorvida para as artérias renais, que deixam de ser chamadas de artérias e passam a ser chamadas de veias. Então, aqui nós vemos uma representação, né, animada de como que é esse processo. Então, você tem a formação do filtrado inicial, contendo substâncias úteis e inúteis. Depois, as substâncias úteis são reabsorvidas. Excretas são passados das artérias para o túbulo da alça de Henle. E depois, ao final, a quantidade de água que está presente nesse filtrado é reabsorvido para as veias. Todo esse processo é controlado por um hormônio chamado hormônio antidiurético, que é produzido pela neurohipófise. O hormônio antidiurético ele regula a permeabilidade dos túbulos renais, fazendo com que ocorra uma maior reabsorção de água. Quando a gente, por exemplo, bebe pouca água, quando a gente há uma carência, né, de água, a gente bebe pouca água, há um estímulo da produção, uma maior produção de hormônio antidiurético, e isso vai diminuir, vai aumentar a reabsorção de água, fazendo com que a excreção de água diminua e assim a urina saia mais concentrada. Do contrário, quando nós bebemos muita água, isso também vai afetar a permeabilidade, fazendo com que você diminua a permeabilidade, né, dos túbulos. E nesse caso, a água ela sai com maior quantidade na urina, né? Então ela deixa de ser reabsorvida e a água é excretada nessa urina. O excesso de água é excretado na urina.
Quais são os problemas que podem afetar o sistema urinário? Bem, nós temos o cálculo renal, que é o excesso, são pequenas partículas, tá, de sais que se aglomeram formando pequenas pedrinhas. Essas pedrinhas, geralmente, elas são excretadas naturalmente pelas vias urinárias. Tá? Só que quando elas alcançam 3 milímetros ou mais de tamanho, elas acabam causando problemas, porque elas se acumulam no córtex, né? nas cápsulas aqui do rim, e podem provocar dores muito intensas, geralmente acompanhados de vômitos, ânsias, né? Náusea, e a pessoa muitas das vezes tem que fazer cirurgia para a retirada desses cálculos, porque dependendo do tamanho, ele pode acabar travando aí, né, a saída da urina por conta desse tamanho, né, dos cálculos, e aí o deslocamento dessas pedras causa uma dor muito intensa. Ela pode se deslocar pela uretra, ou até pelos uréteres, ou até mesmo pela uretra. E aí, somente por cirurgia ou medicamento adequado. Já a cistite é uma inflamação, tá, do canal uretral causada por bactérias, que muitas das vezes estão presentes no reto, mas que se deslocam para a uretra, infeccionando o canal uretral ou até mesmo a bexiga. Geralmente essas bactérias elas são eliminadas naturalmente ao urinar, mas quando nós não fazemos a limpeza adequada, né? Quando nós não nos limpamos adequadamente, essas bactérias podem acabar invadindo a uretra e causando muitas dores. E o tratamento é por meio de antibióticos. E a hemodiálise, né? A hemodiálise é para aqueles casos em que as pessoas estão com problemas, acabam adquirindo uma insuficiência renal crônica, né? Devido à perda da função dos rins, né? E aí a pessoa ela deixa de produzir a filtração do sangue, e isso pode levar à morte. Então essas pessoas, né? Elas acabam tendo que fazer um procedimento artificial de filtração do sangue, que tem que ser feita 3 vezes por semana. Então, periodicamente, elas passam por uma máquina de hemodiálise que vai funcionar como um rim artificial, até que elas tenham aí a possibilidade de fazer um transplante para uma pessoa com um órgão compatível. E é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.